Bom dia, ser igreja, estava com saudade de vocês. A gente vai contar um pouco do que aconteceu com o João e de tudo que Deus falou. Na semana passada, quando o João foi operar, ele operou num domingo. Ele operou no domingo passado. E no sábado, tinham quantas pessoas lá em casa dos jovens? Ele já estava internado 110. no sábado. Tinha mais ou menos umas 110 jovens lá em casa, tranquilo também. Eu não estava em casa para olhar, estavam 110 jovens lá em casa. Foi bem tranquilo, meu coração ficou em paz. Eu estava internada com o João já nesse dia, ele ainda não tinha operado. E eu falei para o meu marido, eu falei assim, a gente tem uma grande oportunidade, quando a gente está passando por esses momentos difíceis, de exercer a nossa fé. Porque o nosso filho tinha acabado de ser internado, ele ia fazer uma cirurgia, a cirurgia dele foi no horário do culto. E a gente podia ter falado, não, esse final de semana não dá pra gente precisa focar no nosso filho. E estava tudo bem se a gente fizesse isso, não teria problema nenhum. Só que Deus colocou no nosso coração, como nós somos dois, eu podia ficar lá com o João, o Rafa podia vir ou vice-versa, que é uma grande oportunidade de você exercer a sua fé. Quando você está diante de uma circunstância dessa e você escolhe ainda assim avançar no reino de Deus, ainda assim abrir a tua boca para falar o quanto Deus é bom, abrir a tua casa, vim aqui pregar enquanto o João estava fazendo uma cirurgia para poder dizer, Deus é bom, mesmo que eu ainda não veja o final, porque eu não preciso do final para saber que Deus é bom. Isso é fé, sabe? É uma grande oportunidade que a gente tem de honrar o nosso Deus, poder estar aqui. E a gente está aqui hoje, e o nosso filho ainda está lá, mas ele está bem melhor. Só que a gente está aqui hoje, graças a Deus, junto. Daqui a pouco a gente está voltando para lá, porque a gente enxerga isso. E está com a avó, tá, gente? Eu não sou, está com a avó. Né? Vocês vão falar, que tipo de mãe, meu Deus, deixou a criança internada e veio. Não, ele está com a avó, tá tudo bem. Mas eu acho que é uma grande oportunidade que a gente tem quando a gente está no meio dessa circunstância, no meio desse mar revolto, você poder se levantar e poder falar sobre o amor de Deus. A gente teve esse culto de jovens que foi lá em casa, e eu ia levar a palavra para os jovens nesse sábado. E aí eu comecei a estudar e me preparar para a palavra, e geralmente eu faço umas perguntas em voz alta para o Espírito Santo, mas nesse dia específico eu escrevi no meu caderno as perguntas para o Espírito Santo. E eu comecei a estudar um pouquinho sobre aquela música que a gente cantou aqui por último, Emaús. E aí eu comecei a estudar um pouquinho sobre isso e eu escrevi assim no caderno, Espírito Santo, eu quero que essa palavra que eu passe para os jovens afete diretamente a minha vida. Eu quero que antes de eu falar sobre isso que eu vou falar, eu viva isso que eu vou falar. Eu quero viver a experiência de tudo que eu vou pregar para eles. Eu comecei a estudar na terça-feira da semana do sábado. E eu quero que isso, antes de ser passado para as outras pessoas, me afete de uma maneira muito direta. E eu comecei a fazer perguntas para o Espírito Santo e comecei a escrever. E eu vou contar para vocês o que eu ia falar no domingo. Eu vou trazer essa pregação aqui para vocês. E depois exatamente como isso se replicou na minha vida, tintim por tintim. E aí a gente começa a nossa série, que é o que a gente está falando sobre o que será o amanhã, responda quem souber. E o tema de hoje é dia de chegar em Emaús. Lucas 25, 15, eu não podia ler lá, que o Rogério falou que eu não posso virar a cabeça, então. E disse-lhes, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, eu não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. A Páscoa para os judeus, ela celebra a libertação do povo do Egito, ela celebra o êxodo. Então, como é que é o negócio da Páscoa? Moisés lá atrás, libertando o povo do Egito, e mandava praga, e Faraó não libertava, e mandava praga, e Faraó não libertava. Na última praga foi morte dos primogênitos. 10ª praga, morte dos primogênitos. E aí foi dada uma instrução para o povo judeu. Vocês vão matar um animal, o sangue desse animal vocês vão passar no umbral da porta de vocês. Então, quando o anjo da morte vier buscar o primogênito, ele vai olhar, sangue do cordeiro, não posso mexer, pum. Sangue do cordeiro, esse aqui também não posso mexer, pum. Então, é o passar por cima, Páscoa, passar por cima. É a celebração que o anjo da morte passou por cima das casas onde tinha o sangue do cordeiro. E por conta dessa 10ª praga, o faraó liberta o povo do Egito. Então, a Páscoa, para os judeus, ela significa o quê? A libertação do povo do Egito, o êxodo. E aí Jesus, ele está ali com os discípulos e ele fala justamente isso que está ali. Gente, eu desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. E aí ele diz o seguinte, isso é muito importante, pois eu lhes digo, eu não comerei essa ceia novamente até que a Páscoa se cumpra no reino de Deus.
Quer dizer então que a verdadeira Páscoa, o verdadeiro êxodo, a verdadeira libertação não tinha acontecido ainda, porque ele falou: eu não vou comer novamente até que a Páscoa, até que se cumpra esse evento de novo no reino de Deus. E aí vamos parar para pensar, tá? Jesus lá com os discípulos, eu queria que vocês pensassem como, sei lá, se vocês fossem os discípulos. Os discípulos passaram 3 anos e meio com Jesus, tá? Eles viram Jesus ressuscitar morto, levantar paralítico, transformar água em vinho, pegar uma comida minúscula e multiplicar para 5.000 pessoas, tirando homem e criança. Então eles viram com os próprios olhos umas coisas loucas, coisas surreais. Abriu uma porta e falou: levanta e sai, e o morto saiu. E eles viram tudo isso, eles presenciaram grandes milagres. E aí Jesus falou para eles, Jesus tinha dado uma promessa para eles um tempo atrás. Ele falou assim: olha só, gente, vocês estão vendo esse tanto de milagre que eu estou fazendo, muito legal, mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Vou morrer, tá? Vou ser crucificado, mas calma, vou ressuscitar no 3º dia. Eles tinham uma promessa. Jesus tinha falado assim: galera, vou morrer, mas vou ressuscitar no 3º dia. Ou seja, se sou eu andando com Jesus, vendo o cara ressuscitar morto, transformar água em vinho, multiplicando comida para 5.000 pessoas, e ele fala que ele vai ressuscitar, meu amigo, eu acredito. Ele vai ressuscitar, é ou não é? Fechou. Só que o que aconteceu? Ele faz essa ceia e ele dá uma promessa para os discípulos. Ele pega o pão e ele fala assim: olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês, esse pão é meu corpo, tá? Eu vou repartir o meu corpo, e o meu corpo, isso aqui está simbolizando o meu corpo. Lembra que eu falei que eu vou morrer? Então, eu vou ser moído, eu vou ser transpassado, para que agora vocês tenham cura plena, para que o corpo de vocês seja livre de dores, de enfermidades, sejam elas espirituais, emocionais, da alma, do corpo. Então, eu vou passar o que vocês precisariam passar, mas eu vou ser moído no lugar de vocês. É isso que o meu corpo representa. E aí ele pega o vinho e ele fala: estão vendo esse vinho aqui? Esse vinho é a representação do meu sangue, é o símbolo do meu sangue. E o meu sangue, que vai ser derramado já já, simboliza uma nova aliança. Hoje estamos numa aliança antiga, mas quando eu derramar o meu sangue, a gente vai estar dentro de uma nova aliança onde vocês vão ser plenamente perdoados, vocês vão nascer de novo, vocês vão ser novas criaturas, vocês vão agora morar em outro reino, no reino de Deus, e a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí ele é entregue e Jesus morre, tá? Jesus morre na cruz, e aqueles caras, aqueles discípulos que viram inúmeros milagres, que tinham uma promessa que Jesus ressuscitaria no 3º dia, como é que eles ficam? Arrasados, tristes, acabados. Tudo bem, ficaram tristes, Jesus morreu, mas você pensa: não, daqui 3 dias tá vivo de novo, gente, vamos alegrar, vamos, né? E aí no 3º dia, e a Bíblia fala, no 1º dia da semana, umas mulheres vão até o túmulo de Jesus, né, até, enfim, o sepulcro, e a pedra está removida. Anjos falam com essas mulheres e falam assim: por que vocês estão procurando gente viva no lugar de morto? Jesus ressuscitou. E aí elas falam: caramba, Jesus ressuscitou. Voltam, contam para os discípulos: gente, a gente viu um anjo, Jesus ressuscitou. E elas contam para os discípulos acreditam? Não. Os discípulos passaram 3 anos e meio vendo milagre em cima de milagre, tinham uma promessa que Jesus ia ressuscitar no 3º dia, mulheres chegam contando para ele: Jesus ressuscitou, e eles permanecem tristes. O que é o caminho de Emaús? 2 desses discípulos, eles estavam a caminho de Emaús. Emaús, para quem não sabe, o significado dessa palavra, Emaús, significa lugar de águas quentes. O que é um lugar de águas quentes? Água quente, quando você está cansado, você quer fazer o quê? Tomar um banho quentinho, dar aquela relaxada. A mãe no final do dia quer o quê? Um banho quente, um Netflix? É isso que a gente quer, gente. É pouca coisa. É difícil, é um sonho que eu tenho, sabe? Tomar um banho de meia hora e assistir um Netflix, pedir um iFood. É isso que a gente quer. E o banho quente, a água quente, ela tem essa propriedade de relaxar. Ela tem essa propriedade de descanso. Emaús significa o quê? Águas quentes, um lugar de águas quentes, que é um lugar de descanso, um lugar de relaxamento. E os discípulos estavam a caminho de Emaús. Eles estavam a caminho de um lugar que simbolizava o descanso. Só que é muito interessante, eu não coloquei aí Lucas inteiro que falava sobre isso, que diz o seguinte: enquanto eles estavam a caminho de Emaús, eles estavam a uma distância específica, e nada na Bíblia está por acaso. Eles estavam a uma distância específica de 60 estádios de Emaús. Eles estavam a 60 estádios do descanso, eles ainda não tinham chegado no descanso. 60, o número 6 na Bíblia,
ele é um número que fala pra gente sobre o homem. O homem foi criado no 6º dia. Então, o número 6, ele fala sobre a gente, sobre as nossas incapacidades, sobre as nossas imperfeições, sobre a gente tentar realizar as coisas pelo esforço do nosso braço, sobre a gente querer ter o controle da situação. Isso é o número 6. A verdade é que isso mostra pra gente que é impossível a gente de verdade, de fato e verdadeiramente descansar quando você está olhando, quando você está focado em você. Quando você está focado na tua performance, na tua capacidade. Quando você está focado no que os médicos vão dizer. Se eu tenho um laudo favorável ou não tenho, aí eu posso descansar. Se eu estou com um laudo favorável, eu descanso. Se eu não estou, o que eu posso fazer para ficar favorável? E você começa a ficar inquieto e você não descansa. E coincidentemente, eles estavam a 60 estádios de distância do descanso. Mas a coisa boa é que Jesus, ele encontra os discípulos exatamente a essa distância. Jesus podia ter encontrado os discípulos a 50 estádios, a 30 estádios, a 100 estádios. Ele encontrou exatamente a 60 estádios de distância para mostrar para mim e para você que ele nos encontra naquele momento que a gente só consegue olhar para nós mesmos. Ele nos encontra naquele momento que a gente acha que a gente é insuficiente, que não vai dar certo, que o milagre é grande demais, que é impossível demais, que não tem como acontecer. E é exatamente nesse momento que Jesus entra na jogada. E eu amo que... Olha que coisa mais linda, gente. Os discípulos passaram 3 anos e meio com Jesus. Eles viram Jesus, eles conheciam Jesus. Eles estavam jantando com Jesus há 4 dias atrás. E Jesus chega, nesses 60 estádios de distância, Jesus, chega. E a Bíblia fala o seguinte, e o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. É muito legal isso, porque você pensa assim, tá bom, Jesus ressuscitou, então ele pode ter aparecido, sei lá, meio dourado, diferente, um corpo mais... E eles não reconheceram Jesus. Mas a Bíblia, ela é muito específica em dizer, o mesmo Jesus, essa versão diz o próprio, mas no original diz, e o mesmo Jesus se aproximou deles, para não ter dúvida, que não tinha um corpo diferente de Jesus. Era o mesmo Jesus, que estava há 4 dias atrás com eles, e eles não foram capazes de reconhecer Jesus. Olha o que diz o versículo 16, mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecer que era Jesus. E aí tem gente que fala, não, foi o próprio Jesus que impediu de reconhecer. Só que se você for no original, é muito legal você ver que dentro dessa palavra está ali, antes de impedidos, a palavra no original é auto-impedidos. Ou seja, os olhos deles estavam auto-impedidos de reconhecer Jesus. Auto-impedido é uma coisa que você faz com você mesmo. Um autocuidado. Vou fazer um spa em casa e eu mesmo vou passar creme na minha cara. Autocuidado. Auto o quê? Não, vocês entenderam, né? É uma coisa que você faz com você mesmo. Então, eles mesmos fizeram isso com eles. Eles se impediram de reconhecer Jesus. Mesmo estando com Jesus há 3 anos e meio atrás, mesmo tendo ceado com Jesus há 4 dias atrás, eles impediram o próprio olho deles de reconhecer que era Jesus. Por quê que eles mesmos impediram os olhos deles de reconhecer que era Jesus? Porque eles não criam, porque eles não tinham fé. Porque se eles tivessem fé, gente, é o 3º dia. Se Jesus falou que no 3º dia ele vai ressuscitar, eu estou aqui soltando fogos, eu estou aqui, dando uma festa, fazendo um grande fervo, porque caraca, é o 3º dia, gente, é o 3º dia. Só que a Bíblia diz que no 3º dia eles estavam tristes. Então, como é que você age enquanto você espera? Como a gente age enquanto a gente espera? Se os discípulos estivessem alegres no 3º dia, eu não tenho dúvida que quando Jesus aparecesse, eles diziam, Jesus. Só que a tristeza deles denotava falta de fé. Eu vi Jesus agir, eu vi Jesus ressuscitar morto, Jesus me deu uma promessa que ressuscitaria no 3º dia, mas eu no 3º dia estou triste, eu estou arrasada, eu estou acabada. Então isso denotava falta de fé, e a falta de fé impede que a gente veja Jesus no meio do caminho. Eles não reconheceram Jesus pela falta de fé. E aí, eles não reconheceram Jesus pela falta de fé, só que olha que interessante. Jesus, ele chega e ele começa a conversar com os discípulos e fala assim para os discípulos, por que vocês estão tristes? Aí os discípulos falam assim, meu filho, como assim, por que a gente está triste? Você estava onde? Você é peregrino, você é de outra cidade, não está vendo o que está acontecendo, não tem Instagram, vamos atualizar aqui, meu bem. Você não viu que Jesus morreu? Sabe, Jesus, o Nazareno, aquele cara, aquele que ia redimir Israel, ele morreu.
Você não está entendendo? Você estava onde que você não viu que isso estava acontecendo? E aí eles dizem isso aqui, ó. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas além disso tudo, é o terceiro dia desde que as coisas aconteceram. Gente, eles tinham que estar doidos de alegria no terceiro dia. Eles estavam, já é o terceiro dia, gente. Oh, meu Deus do céu, já é o terceiro dia. E a gente achou que ele fosse redimir Israel. A verdade é que os discípulos, eles não viam Jesus como um fim. Eles viam Jesus como um meio. Jesus vai redimir Israel. O foco é Israel. Israel vai ser redimida. Israel vai ser liberta através de Jesus. Então Jesus era um meio para redimir Israel. Quando na verdade Jesus não é o meio. Jesus é o próprio fim. Sabe? E aí, olha que maravilhoso. Por mais que eles não vissem que era Jesus, Jesus não saiu dali. E às vezes acontece isso na nossa vida. Jesus, ele chega nesse momento da nossa vida, nesse momento que a gente está incapaz, que a gente está fraco, que a gente está insuficiente, ou que a gente acha que a gente vai conseguir sozinhos, a gente não reconhece Jesus. A gente não reconhece Jesus nos pequenos milagres, naquela pessoa que ele colocou na nossa vida na hora certa. A gente não reconhece Jesus, mas ele não deixa de estar ali. E ele não deixa de te acompanhar até você chegar em Emaús, porque foi isso que Jesus fez. E aí quando os discípulos falam isso para Jesus, Jesus começa a falar, eu não botei todos os versículos ali, mas Jesus começa a falar assim para eles: não, vocês são tardios em acreditar, vocês não têm fé, como assim? Gente, e aí Jesus começa a falar sobre ele mesmo para os discípulos. A Bíblia diz que ele fala o seguinte: então Jesus, ele vai falando para os discípulos sobre ele mesmo. Ele começa lá em Êxodo e ele vai falando, vocês lembram daquela profecia que ia vir o Messias? E ele vai expondo os discípulos à palavra durante esse trajeto todo, durante os 60 estádios. Ele vai passando com os discípulos e ele vai falando sobre ele mesmo, sem os discípulos reconhecerem que é ele. E os discípulos vão sendo expostos à palavra e vão escutando sobre Jesus da boca do próprio Jesus. E a Bíblia diz que Jesus vai falando única e exclusivamente sobre ele. Vai falando, lembra em tal versículo, em tal parte da Bíblia, que falou sobre Jesus, que falou sobre o Messias, que falou sobre o Salvador? E eles vão escutando sobre Jesus, até que eles chegam em Emaús. Mas é muito interessante a gente entender por que Jesus faz isso. Por que Jesus escolhe falar sobre ele mesmo numa situação em que os discípulos não criam, em que os discípulos não tinham fé? Aí a gente começa a entender o que Paulo quis dizer em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa é uma versão que não é a versão que corresponde ao original. O original está dizendo assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. O original usa a palavra Cristos, a palavra de Cristo, a palavra de Jesus. O que é que Jesus fez? Jesus viu que eles estavam sem fé. Como é que Jesus gerou fé no coração dele? Falando sobre ele mesmo, porque a única coisa capaz de gerar fé é a palavra de Cristo, é a palavra de Jesus. Mas como assim, Bruna? Qual que é a diferença da palavra de Deus e da palavra de Cristo? Mas não é tudo a mesma coisa? Não. A palavra de Deus, ela é de Gênesis a Apocalipse. Aqui a gente está falando de uma palavra que gera fé. A palavra de Deus, ela é uma palavra de Gênesis a Apocalipse. Os 10 mandamentos são a palavra de Deus. São ou não são? São. Mas se eu chegar aqui e falar para vocês, honra teu pai e tua mãe, ou vou usar outro versículo, vou usar outro mandamento, ame a Deus, vamos usar o primeiro, ame a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Estou falando sobre uma atitude que você tem que ter. Você está olhando para quem? Para Deus? Não, você está olhando para você. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento. Você fala, meu Deus, em algum momento eu não vou conseguir te amar desse jeito, eu vou falhar. É uma palavra que gera fé? Não. Os 10 mandamentos, embora sejam a palavra de Deus, eles não têm o poder de gerar fé. Por isso que quando a gente fala aqui sobre toda a Bíblia, Gênesis, Apocalipse, a gente precisa encontrar as vírgulas que revelam Jesus, os detalhes que revelam Jesus, porque o que gera verdadeira fé, para que você creia em Jesus e para que você rompa e viva uma vida sem limites, é a palavra de Cristo. E o que é que Jesus faz? Enquanto está andando com os discípulos, ele vai falando sobre ele mesmo. O que é que você precisa? Se você hoje fala para mim, eu não tenho fé o suficiente para crer, você precisa ser exposto à palavra de Cristo.
Que é muito legal que no final, quando eles descobrem que é Jesus, e a gente já vai chegar nessa parte, eles falam um para o outro assim, nossa, mas o nosso coração ele não ardia enquanto aquele cara falava? O teu coração estava ardendo? Tava, o meu também estava, caramba, que legal. Porque quando é uma palavra genuína de Cristo, gente, arde no nosso coração. Você fala assim, meu Deus, é isso que eu quero viver. Gente, é isso. Isso vai gerando fé dentro de você. Até que, enfim, eles chegam em Emaús. E Jesus faz como que quem vai sair. Jesus não fica, parado na porta esperando um convite. Jesus, ele faz, tchau. Sabe quando a pessoa vai? Porque tem gente que fala tchau e fica, né? Você fala, vou ter que chamar para entrar. Vamos entrar, tomar um café, que a pessoa fica. A pessoa fica nessa dança, ela não sai. Entendeu? Só que Jesus não fez isso. A Bíblia é clara em dizer que ele simplesmente fez como quem ia sair. E os discípulos falam assim para ele, não, entra. Então a gente tem que ser exposto à palavra de Jesus, mas a gente precisa tomar uma decisão e dizer, Jesus entra. A gente precisa dizer isso para Jesus. E aí os discípulos falam, Jesus entra. E Jesus senta na mesa e eles ainda não reconhecem Jesus. E aí nesse momento, quando eles estavam em Emaús, quando eles estavam na cidade do descanso, quando eles tinham chamado Jesus para entrar, Jesus faz exatamente o que Jesus tinha feito há 3 dias atrás. Jesus pega o pão. E quando Jesus pega o pão e parte o pão, os olhos deles são abertos e eles enxergam Jesus. E eles falam, caramba, é Jesus. E pum, Jesus desaparece. E é muito interessante a gente ver que os olhos deles são abertos e que eles veem Jesus quando eles partem o pão. E o que significa isso? Quando eles tinham tido a última ceia, onde Jesus disse para eles, Jesus disse exatamente assim, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, eu não comerei dela novamente até que ela se cumpra no reino de Deus. Quando eles estavam diante disso, nessa primeira vez da última ceia, o que eles tinham na mão deles era uma promessa. Era uma promessa de um Deus que ia morrer, que ia se entregar, que ia ressuscitar. E quando isso acontecesse, eles iriam ter acesso a uma vida abundante, a uma nova vida, a uma nova aliança, a um novo sangue, que ia proporcionar para que eles agora tivessem uma vida abundante de cura, paz, libertação. Só que nesse momento de Lucas 22, 15 e 16, isso era uma promessa. Quando Jesus chega em Emaús, quando Jesus chega na cidade do descanso e parte o pão, isso não era mais uma promessa. Isso é real. Isso agora não é mais uma promessa, isso é uma herança. Isso é um direito. Lembra que eu falei para vocês que eu só ia comer com vocês de novo quando a verdadeira Páscoa, quando o verdadeiro êxodo, quando a verdadeira libertação se concretizasse? Sou eu estou aqui repartindo pão para lembrar vocês que tudo que eu prometi há 3 dias atrás agora é real, e agora o meu corpo que foi dilacerado vai trazer cura, e agora o meu sangue que foi derramado vai trazer perdão, vai trazer paz, vai trazer prosperidade, vai trazer libertação. Antes o que era uma promessa, agora é uma herança. E aí eles lembram, meu Deus, é você, Jesus. Agora a gente está vivendo o verdadeiro êxodo, agora a gente está vivendo a verdadeira libertação, porque Ele está comendo de novo com a gente. Amém. E essa era a palavra específica que eu ia trazer para os jovens no sábado. Eu ia falar para eles sobre a gente enxergar Jesus nos processos. Eu ia falar para eles para a gente enxergar Jesus no caminho de Emaús, no caminho do descanso. E a gente só chega no descanso e a gente consegue descansar internamente quando a gente olha e a gente vê um Jesus sentado na nossa mesa dizendo para a gente, o que antes era uma promessa agora é uma herança. Calma, descansa, já é teu. Só olha para mim. Não olha para como eu vou fazer, não interessa como que eu vou fazer, interessa o que eu vou fazer. E aí eu tinha escrito no meu caderno, Jesus, eu quero viver isso essa semana, eu quero que essa palavra impacte a minha vida antes de impactar a vida de outras pessoas. E aí eu escrevi isso para Deus, eu falei, eu quero viver, até escrevi assim, eu quero te ver nos processos, eu quero te ver nos pequenos milagres do processo. E aí isso foi na segunda, na terça-feira. Na quarta-feira eu precisava de uma fonoaudióloga. Mandei mensagem para várias pessoas procurando uma fonoaudióloga para o João. E mandei mensagem num grupo de mães, mandaram, sei lá, umas 10 fonos. Meu Deus, 10 fonos. Eu achei um nome que eu gostei, Maria Elise, gostei desse nome. Falei, vou mandar mensagem. Mandei mensagem para ela, um amor, uma querida, sei lá, acho que foi na terça-feira. Ela falou assim, olha só, eu posso te atender amanhã se você quiser. E dentre as 10 opções que eu tinha de escolher uma fono, eu escolhi exatamente essa. Até então eu não sabia o motivo.
E aí eu escolhi essa fonoaudióloga, levei o João, amei ela, uma querida. E aí eu perguntei para ela assim, você tem alguma pediatra que você possa me indicar? Porque eu não gosto muito da pediatra dos meus filhos. Então eu queria trocar a pediatra, não me dou muito bem com ela. Ela falou assim... Qual o nome dela? Não. A doutora... Vou brincar, CRM, vou falar o CRM, tô brincando. E aí ela falou assim, não, eu tenho uma médica maravilhosa, ela é incrível, ela é muito legal, liga pra ela e tal. Eu falei, não vou ligar pra médica, né, vou mandar uma mensagem. Mandei uma mensagem, a médica me ligou. Oi, Bruna, tudo bem? Eu falei, não, eu tô procurando uma pediatra pro meu filho, eu tô sem nenhuma emergência, só porque eu preciso de uma médica, só isso. Eu preciso de alguém pra ligar quando eu tiver um perrengue. Ela falou assim, olha, eu tenho uma desistência amanhã. Isso foi na terça, é verdade. Eu tenho uma desistência amanhã. Isso, eu tenho uma desistência amanhã. Você quer vir? Eu falei, não tô urgente, mas já que tem uma desistência, tô de férias, vou aproveitar e vou. Era ela falou, quinta-feira, 11 da manhã, você vem aqui. Falei, não, beleza, fechou. O João ótimo, o João bem da vida. Ou seja, eu marquei uma consulta com uma pediatra antes do João ter qualquer sintoma e a pediatra tinha exatamente o dia que eu ia precisar e a hora que eu ia precisar da consulta. Isso foi na quarta-feira. Na quarta-feira à noite, com a consulta já marcada no dia seguinte, com o João sem absolutamente nenhum sintoma, o João acorda de madrugada com um pouquinho de dor na barriga, nada demais. Dor na barriga, aí ficou acordando de madrugada, aquelas noites difíceis de criança que às vezes acontecem na nossa vida, né, minha gente? Vocês sabem o que eu tô falando. Entendeu? Acorda de hora em hora, e dor na barriga, e vai, faz xixi, não sei o que, tá. Acordei e falei, doutora, ele passou mal, ele tá dormindo na hora da consulta, eu não vou ter como ir, ele dormiu muito mal, o moleque tá dormindo, eu tô com dó de acordar. Ela assim, então já que ele passou mal, eu vou abrir uma exceção, vem às 4 horas para eu ver o teu filho. Cheguei lá às 4 horas, adorei ela, super gente boa, ela avaliou o João. Ela falou assim, olha, ela palpava a barriga dele, ele não doía, porque a criança, quando ela vai no médico, ela desmente, ela faz você parecer um mentiroso. Né? Você leva ela, você fala todos os sintomas, na hora ela não tem mais nenhum, aí você decide que ela não vai para a escola, aí ela muda, aí ela tá mal, ela fica bem. É ou não é? Aí você fala, essa criança que estava mal, não, doutora, eu juro por Deus, ele passou a madrugada inteira chorando, ele estava mal, estava doendo, estava doído. E aí ela avaliou ele e falou assim, não, tá tudo bem, é só uma gastroenterite, porque o pai quase tinha morrido uma semana atrás de gastroenterite, com certeza é isso, fica tranquila, me deu os remédios, fui para casa, comecei a dar remédio para ele. Na quinta-feira ele teve um pouquinho de dor, mas nada demais, e ela já deixou consulta marcada no sábado para mim. Ela falou, não, sábado você vem aqui que eu quero ver o João, super atenciosa. Gente, eu fiquei apaixonada por ela, me ligando no meio do dia para saber como é que eu tava. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Muito legal ela, sabe, uma pessoa humana. E aí ela assim... E aí beleza, quinta-feira o João passando mal, mas não tanto. Na sexta-feira, que era um dia antes dele ir no sábado na consulta, quando deu 6 da tarde ele começou com febrão. 38,5, 39, começou a se tremer todo e passar mal de muito frio e dor na barriga. Mandei mensagem para ela falou, não, você vem aqui amanhã, tá tudo certo, né? Da medicação, baixou a febre? Não tinha baixado, mas vem aqui amanhã. Quando foi meia-noite, o João acordou, minha barriga, que dor, tá doendo, ele pediu para ir pro hospital, ele disse, eu quero ir pro hospital, daí a gente, tá bom, vamos pro hospital. Levamos ele pro hospital, levamos ele num determinado hospital, que eu não vou falar o nome, mas levamos ele num determinado hospital, não vou falar, que fala, né, não tô brincando, não vou falar. Mas aí eles falaram assim, olha, a gente acha que pode ser apêndice, mas como o pai teve esse quadro, é mais pro quadro do pai, só que a gente não tem ultrassom para fazer nele aqui agora à noite. A gente só tem no hospital X. Vai lá para ele, faz com ele ultrassom nesse lugar. E aí a gente foi nesse outro hospital, fez a ultrassom, o médico não viu absolutamente nada na barriga do João, nada. Barriga perfeita. Só que ele fez um exame de sangue e deu um PCR muito alto, deu um PCR de 160. E aí a médica falou assim, não, ele tá com problema no intestino, essas coisas que dá em criança virose, só que está muito alto, então a gente tem que internar ele para a gente poder fazer antibiótico na veia por pelo menos uns 5 dias. Só que eu não senti paz no meu coração de deixar ele internado ali, eu senti uma coisa esquisita. Rafael também não. Aí eu liguei para essa médica e falei assim para ela, doutora, eles querem deixar ele internado. Eu não estou confortável. O que você acha? Ela falou assim, não, então já que você não quer, ela viu os exames dele, pediu para eles fazerem uma dose de antibiótico porque estava super sério, eles não quiseram fazer, ela falou, vai para uma farmácia agora, compra tal remédio, tal antibiótico e você vai e dá numa injeção, numa farmácia, numa UPA.
E aí amanhã ele vem aqui no meu consultório e eu vejo ele. E eu queria atentar vocês que na nossa vida, a gente muitas vezes fala assim, a paz é o nosso árbitro. Ele deixou a nossa paz, a gente é guiado pela paz. Então às vezes a gente fica parado tentando sentir paz. Aí eu tô sentindo paz, eu não tô. Aí não sei se tô sentindo paz, eu não tô. E você fica tentando sentir uma paz. Só que a verdade, quando Jesus falou, eu deixei a minha paz para vocês, é que a paz que ele deixou é uma paz para a gente viver em paz. O nosso estado natural tem que ser um estado de paz. Então a gente é muito mais guiado pela falta de paz do que pela presença da paz, porque a presença da paz tem que ser constante. Quando você não está em paz, aí você acende aquele, opa, tem alguma coisa errada aqui. E eu odiei o hospital, eu falei, gente, eu não estou bem aqui, eu quero levar meu filho embora, não vou deixar meu filho internado aqui. E aí eu fui para fiz o que ela mandou, no dia seguinte fui para o consultório, ela avaliou o João, ela falou, ó, estou ligando agora para o Pequeno Príncipe, você vai levar ele lá agora, tá? E eles vão fazer uma ultra, porque eu estou achando que é apendicite. Levei para lá, falei, Deus, o que os médicos falarem, eu creio que os médicos vão ser tua boca, e o que eles falarem a gente vai fazer. E aí os médicos, a gente chegou lá, o João entrou, ela ligou para a médica internista e falou assim, moça, olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Esse menino tem que fazer uma ultra, a gente está com suspeita de apendicite. A gente chegou, a médica internista passou a gente na frente, ela olhou o João e falou assim, são gases. São gases, volta para casa, ele tem que jogar uma bola, ele tem que andar, e ele não conseguia pôr o pé no chão. Ela falou, não, ele tem que andar, ele tem que andar. Eu falei, pelo amor de Deus, a minha médica pediu para ele fazer uma ultrassom. Faz a ultrassom, ele não está conseguindo andar. Não, eu não vou fazer ultrassom. Eu falei, nossa, a gente fez, isso aí não é apendicite. Ela falava, né, isso não é apendicite. Meu Deus, apendicite não faz. Apendicite ele não estaria fazendo isso com a perna. Não, não é apendicite. Eu falei, mas me dá um exame, pelo amor de Deus, para que eu detectar o que é. Aí ela falou, tá bom, vou fazer um raio-x então para você ficar calma. Eu falei, eu tô calma, só quero saber o que é. Eu tô calma, eu tô bem calma, eu só quero saber o que é. Aí ela falou, não, faça um raio-x. Eu falei, o raio-x vai dar apêndice, se for apêndice? Ela falou, não. Eu falei, caraca, tá bom, vamos fazer o apêndice. Vamos fazer o raio-x. Fui fazer o raio-x. Nesse meio tempo, a criança que não estava comendo há 4 dias, quis comer. Aí comeu 4 mordidinhas de um pão que eu estava comendo. O pão tinha uma pasta de frango, essa é uma informação importante. Ele comeu 4 mordidas desse pão, fez o raio-x. O raio-x veio todo paralisado embaixo de gases. Aí ela ficou preocupada, chamou a chefe de cirurgia. A chefe de cirurgia falou, não posso ver essa criança, porque eu estou entrando em 3 cirurgias. Eu vou demorar no mínimo 3 a 4 horas. Eu falei, tá. Liguei para essa médica dele, essa médica que eu tinha conhecido através da fono. A médica falou, calma, eu vou ligar para um médico e ele vai aí ver você. Ela ligou para um cirurgião incrível, um dos melhores que tem em Curitiba nessa área. Ele chegou em menos de 15 minutos, ele avaliou o João em 10 minutos, ele falou assim, se eu pudesse bater o martelo era apêndice, mas eu vou pegar um cara que entende muito de ultrassonografia, de ecografia aqui, e eu quero que ele faça o exame no João. Ele fez o exame no João, detectou que era apêndice, já sabemos o que é, vai operar, não é cirúrgico, não tem reversão. E tudo bem, é isso. E aí no meio do caminho é interessante a gente ver o que Deus vai fazendo. Como as pessoas que Deus vai colocando para mostrar que Ele está no processo, que Ele está no caminho para Emaús, que Ele está no caminho do descanso. E aí o João, por conta do sanduíche de frango, não pôde fazer a cirurgia no sábado. Ele passou a cirurgia pro domingo, um domingo. E aí no domingo, quando ele foi fazer a cirurgia, o médico... Eu queria falar uma coisa também, que nesse processo, enquanto eu estava vivendo isso, muitos de vocês foram Jesus na minha vida. Muitos mandaram mensagem, o que você quer? Você quer um copo d'água? Você quer um sanduíche? Você quer uma comida? Sabe? A Ana, do nada, ela assim, eu estou aqui no hospital. Eu trouxe meu médico aqui para conversar com você. Ela levou o doutor Carlos. Mandou o Spider-Man. Fiquei umas 2 horas conversando com ele, aprendi várias coisas. Saí de lá, tomando vitamina D, sem usar pasta com flúor e parando de comer carne. Então, assim, foi maravilhoso, foi proveitosíssimo. Eu mudei minha vida depois disso. E aí, por conta dessa postura dessa médica, ele não operou no sábado, ele operou no domingo. E quando ele operou, quando o médico operou, abriu a barriga dele, estava muito mais sério do que a gente imaginava. Ele tinha uma apêndice que nasceu num lugar que não é normal, a apêndice nasce de um lado, a dele nasceu no outro, e por conta de estar desse lado, ela entrou atrás da bexiga
e estava infeccionada. A apêndice dele estava estourada, a gente não sabe desde quando, já estava, eles falam suporada, que significa que ela já rompeu e o corpo já está em infecção, sepse. E ele teve que fazer aberta, ele teve que lavar todo o... Ele até falou assim, ó, modéstia à parte, ainda bem que fui eu que fiz a cirurgia, porque o caso dele é muito complicado. E aí ele falou assim pra mim, porque o caso dele é muito complicado, porque já estourou a apêndice, a gente não está falando de um pós-operatório normal. A gente está falando de um pós-operatório onde a chance dele ter uma infecção aumenta, sei lá, ele falou assim, o normal é 1%, agora aumentou para 7%, e 7% para nós cirurgiões é muita coisa. Então, assim, a gente está falando de um pós-cirúrgico muito complicado. Ele vai ter muita dor, ele vai ter isso, ele vai ter aquilo, falou milhões de coisas assim. E aí eu lembro que quando eu estava esperando o médico sair da sala, o João operou especificamente num domingo. E o caminho para Emaús aconteceu no primeiro dia da semana. E uma das perguntas que eu tinha feito para o Espírito Santo, antes de tudo isso acontecer, eu escrevi no meu caderno assim, por que domingo? Por que essa caminhada aconteceu no domingo? E aí quando o João estava, eu já tinha estudado sobre o domingo é um dia de novos nascimentos, de novos começos, de ressurreição, simboliza tudo isso. E aí quando eu estava naquela sala, antes do João sair, eu tinha sentido no meu coração que ia ser uma cirurgia difícil, e Deus, ele tinha falado para mim o seguinte, é óbvio, gente, é óbvio que Deus pode impedir a cirurgia e pode pegar um apêndice que está suporado e voltar ele do zero sem precisar ir para a cirurgia de novo. Tanto que eu falei para uma moça, eu falei para uma enfermeira assim, vamos fazer outro exame? Ela falou assim, para quê? A gente já viu que está inflamado. Eu falei, mas e se reverteu? Ela falou assim, se reverteu você vai ter coragem de pegar o teu filho para casa? Eu falei, claro! Não, vou deixar de fazer cirurgia. A Ana estava comigo nessa hora, né? Ela falou, mas e se o exame vier tudo bem? Você vai ter coragem de pegar o seu filho para casa? Eu falei, vou, claro que vou, imagina, óbvio. Porque eu sei que o Deus que faz as coisas, eu sei o que eu já vivi na minha vida, e independente se eu não vivesse nada, eu não me baseio pelo que eu vivo, eu me baseio pela palavra. Não é porque eu vivi que eu creio em cura porque Deus diz. Nunca vi cura, não interessa, eu creio no que Deus diz. E aí a gente fica tentando muitas vezes querer saber como Deus vai fazer. Ai, será que Deus vai curar de uma hora para outra e vai abrir e não vai ter nada? Ou será que Deus vai usar isso e aquilo? E gente, o querer saber foi o que matou Eva. Foi o que acabou com Eva. A gente não tem que querer saber. Toda vez, imagina, por que você acha que Pedro afundou quando ele estava andando sobre a água? Porque eu acho que ele deve ter pensado, meu Deus, como que eu estou andando sobre a água? Porque isso aqui, imagina, a água afunda, viu uma onda vindo, afundou. Porque ele quis entender, ele quis saber como Deus ia fazer. A gente não tem que querer saber como Deus vai fazer, a gente tem que saber que Deus vai fazer. A gente não tem que entender o meio que Deus vai fazer, o processo que Deus vai fazer. Basta saber, Deus está fazendo. Olha para Jesus, porque enquanto Pedro olhou para Jesus, Pedro não afundou. Ele afundou quando ele começou a olhar para a circunstância e tentar entender por que ele estava andando sobre a água. Gente, eu estou andando sobre a água porque eu estou olhando para Jesus. Não interessa como ele vai fazer. Eu sei que ele vai fazer. E por isso que eu digo que quando o João entrou lá dentro, Deus falou no meu coração, vai ser uma cirurgia difícil. Mas você já venceu. Porque eu podia ter, Deus falou isso no meu coração, eu podia ter impedido que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Mas mesmo dentro da cova dos leões, não é muito mais grandioso saber que eu fechei a boca dos leões? Eu podia ter impedido Daniel de ser jogado na fornalha, mas não é muito mais grandioso saber que uma fornalha aquecida 4 vezes mais não queimou Daniel? Porque por mais que, e a gente vai passar por isso nesse mundo, foi Jesus quem falou, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aflições virão, porque estamos num mundo caído, onde coisas ruins acontecem, elas não vêm de Deus. Mas porque estamos nesse mundo, Satanás ele lança essas coisas na nossa vida. Só que tudo que vem de mal, ele transforma em bem. E eu entendi que ia ser uma cirurgia difícil quando o médico falou isso, e Deus falou muito no meu coração assim, eu já fechei a boca do leão, você vai estar dentro da cova, mas eu já fechei a boca do leão, você vai estar dentro da fornalha, mas o fogo não vai te queimar, porque foi eu que te prometi. Quando você andar no fogo, ele não vai te queimar, quando você andar, porque você vai andar um dia. Quando você estiver nas águas, elas não te afogarão. Isso, gente, isso é libertador em ter Jesus. Tem noção, Paulo? Paulo, eu sempre falo isso, pregava o evangelho, abriu mão da vida dele para falar sobre Jesus e foi preso. Ele podia ter falado para Deus assim, Deus, tu tá de sacanagem, irmão. Eu estou falando de você e você deixou que me prendessem.
Mas Paulo, apesar dele estar preso por fora, ele era livre por dentro. Paulo podia ter feito isso, mas Paulo escolheu olhar para Cristo. E Paulo escolheu falar assim, apesar de eu estar na prisão, eu estou preso, não, eu não estou preso, eu estou preso fisicamente, mas por dentro, cara, eu sou livre. E ele podia adorar, e Paulo começa a louvar, e começa a cantar dentro da cadeia. E o que é que acontece quando Paulo começa a cantar? A prisão quebra. Porque quando você canta no meio da tempestade, isso é fé. Gente, só abre a boca para cantar quem crê que já aconteceu. Então você pode crer e agradecer mesmo diante de uma situação como essa, porque eu não preciso esperar o meu filho ter alta para eu vir aqui pregar. Porque eu creio que já aconteceu. E porque eu creio que já aconteceu, eu posso vir aqui. Porque eu posso cantar em meio à tempestade. Porque a tempestade na minha e na tua vida, ela é passageira. Ela tem dia e hora para acabar. E a gente precisa enxergar Jesus nesse processo, porque isso fortalece o nosso coração. E a gente tem que abrir mão de tentar entender. Tenta abrir mão de tentar entender. Como é que Deus vai fazer? Não sei. Sei que vai fazer. E aí começou uma semana horrível na nossa vida. Primeiro dia, muita dor, abdômen distendido, faz raio-x, vai ter que voltar para a operação, vai ter que voltar para a sala de cirurgia, a infecção está gigantesca, as alças do intestino estão distendidas. Deus, eu sei que você vai fechar a boca do leão, mesmo dentro da cova, eu sei que esse fogo não vai me queimar e eu já te agradeço, Jesus, porque embora eu esteja vendo isso, eu sei que o final é certo, eu sei que o final é cura. E nesse processo eu conseguia me ver como os discípulos sentados nessa mesa, olhando para Jesus no descanso, em Emaús, onde tem um Cristo na minha frente que olha para mim e me relembra que eu não estou mais diante de uma promessa, mas eu estou diante de uma herança. Ei, filha minha, já aconteceu. Filha minha, eu já ressuscitei. Filha minha, você já está livre. O verdadeiro êxodo já aconteceu. A verdadeira libertação, por isso que Jesus diz, eu não vou comer antes que a verdadeira Páscoa se cumpra no reino de Deus. E a verdadeira Páscoa se cumpre em Emaús, se cumpre no descanso, quando ele senta e parte o pão para dizer para mim e para você, aquilo que era uma promessa, agora é uma herança na minha e na tua vida. Eu posso comer agora com você, porque a verdadeira Páscoa, o verdadeiro êxodo, a verdadeira libertação aconteceu aqui e agora. E mesmo num quarto de hospital, a gente pode celebrar, a gente pode ter paz, porque a paz que excede o entendimento, você tem que abrir mão de entender. Você tem que abrir mão de entender. Se você quer entender, ela não é a paz que excede o entendimento. Então você não vai entender, mas você vai estar em paz, mesmo no quarto de hospital, mesmo no leito, mesmo com uma conta no negativo, mesmo diante de um aborto, mesmo diante de uma situação de doença. Eu já passei por isso uma vez, outra hora eu conto isso para vocês. A gente consegue estar em paz, por quê? Porque é uma paz que excede o entendimento. Aí começaram essa sequência de coisas, o João começou a inchar a perna dele ficou deformada, a bochecha começou a inchar, só o lado esquerdo, o olho começou a inchar. Meu Deus, será que é trombofilia? É trombose? Meu Deus, o que é? Faz exame, não é? O que é? O médico olhou para mim e falou, eu nunca vi isso na minha vida, eu estou trabalhando 50 anos, eu não sei de onde veio isso, eu não sei esse sintoma de onde apareceu, eu não tenho uma explicação para te dar, do mesmo jeito que veio, foi. O João, de um dia, numa segunda-feira, onde os médicos falaram, ele vai ter que operar de novo, porque ele está cheio de infecção, a perna ficando gigantesca, para um outro dia, questão de um dia para o outro, ele começou a andar, comer, brincar, e a gente começou a viver um milagre sobrenatural. Mas o milagre sobrenatural, ele não começou no dia que o João começou a andar, comer e falar. O milagre sobrenatural começou no dia que eu tinha 10 fonoaudiólogas para escolher, e eu escolhi justamente aquela que me indicou aquela médica, que me indicou o médico que fez a cirurgia, Vocês conseguem entender como é precioso a gente ver Jesus no processo? A gente vê Jesus no dia a dia, como isso fortalece a nossa fé, sabendo que Ele está nessa caminhada de Emaús, Ele está nessa caminhada do descanso, e a gente pode descansar, porque a gente tem um Cristo na mesa que prometeu e é fiel para cumprir. E graças a Deus, gente, graças a Deus, a gente estava diante de exames difíceis, exames complicados, PCR aumentando, e Deus fez um milagre. Inexplicavelmente, os médicos que só queriam dar alta para ele, sabe dar lá quando? Querem dar hoje, num domingo. E aí eu coloquei ali, eu queria finalizar, por que domingo? Sabe, por que domingo? Por que ele foi operado no domingo? Ele podia ter sido operado no sábado, mas ele comeu 4 fatias de pão. Porque eu escrevi no meu caderno, Deus, eu quero entender por que no domingo. Porque domingo é um dia de ressurreição. Porque domingo é um dia de vida nova. Domingo é um dia de Jesus falar para mim e para você, eu estou aqui, creia. E ele foi operado num domingo e ele vai ter alta no domingo. Ele vai ter alta hoje em nome de Jesus.
Porque Ele é fiel. Gente, Deus é fiel. E eu queria que hoje a gente pudesse juntos chegar em Emaús. Por isso que eu falei, vamos chegar hoje em Emaús. Chegar hoje no descanso. Sentar hoje com Jesus, olhar para Jesus e crer que as promessas dele agora são herança na nossa vida. E que mais dia, menos dia vão acontecer. Como? Eu não sei. Pare de entender o como. Entenda quem. Amém. Que foi corrido que a gente explicou aqui, óbvio, né? Mas o PCR dele chegou a bater 280. Então, para quem entende um pouquinho, sabe que o PCR é 280, quadro de sepsemia. E no outro dia nós fizemos exame, 40. Não há explicação médica. Ontem eu contava para os jovens, a gente recebia o cara mais experiente de Curitiba, né? Ainda bem que parece tudo exagerado um pouquinho que a gente conta, mas tem uma mãe viva que a gente orou, né? A gente falou isso aqui ali com o filho dele, acompanhou, caminhou junto com o João, recebeu o milagre, sabe o que eu estou falando? O cara mais experiente, né, mãe? O doutor Silvio, dele chegar para você e fazer assim, ó. Ele tem 70 e poucos anos, 50 de profissão, fez assim, ó. Eu nunca operei, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei te dar resposta. Esse rapaz, se você com 50 anos de profissão não sabe, se a gente não tem Deus, a gente afunda, cara. Porque as vozes vêm, sabe? Para tentar te afundar. A voz vem para você dizendo o seguinte, sabe essa causa da justiça que tem? Esse juiz, ele nega tudo, igual o pedido, igual o seu. Sabe esse câncer, essa depressão que você tem? E todos antes morreram. Sabe o que você está vivendo? Cara, esquece. Eu tenho 50 anos de experiência. Você vai afundar. E eu conversando com a Bruna, a gente repassando, falando um pouquinho ontem à noite, já era para você ter noção. O diabo tenta te fazer desacreditar. Todo momento. Ele vai te bombardear, ele não cansa. Por isso que você precisa estar firmado. A gente tem pregado sobre isso aqui na palavra. Ontem à noite, uma vistoria de sangue e tal, para ver, estourou o músculo, o vaso do lado esquerdo de João, ele, intocável. E a gente ontem, que era só para eu render para Bruna ir para casa descansar, para eu ir para lá, ele está com mais de 12 furos no braço, fora pé, fora tudo, só para encontrar a veia. Se olhar, dá pena no braço dele. Só ontem à noite foram mais de 6, eu acho. E Satanás, ele tenta a qualquer momento, sabendo que o domingo vai chegar na tua vida, para que você sábado fale o seguinte, cara, esse domingo é mentira, mas eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre o teu amanhã. O teu domingo vai chegar, querendo Satanás ou não. Amém. O teu domingo vai chegar. E você vai sentar na mesa e ele vai te falar, senta comigo para ceiar. Senta comigo para ceiar. E não espere, às vezes, movimentos grandes na tua vida. Às vezes você espera, sei lá, vir um anjo, vir um sonho, vir alguém batendo na tua porta, ver coisas absurdas acontecer, ver um profeta, ver um sinal, um resultado. Cara, comece a entender o processo, os detalhes que Deus tem te mostrado. Os discípulos, se você prestar atenção, nós esperávamos que ele fosse o Redentor de Israel. E sabe por que ele falava isso? Porque na época Jerusalém estava aprisionado por Roma. E os discípulos judeus até hoje esperam o Salvador, Messias, o Mashiach, conforme eles chamam, Mashiach, vir sentado num cavalo, destruindo os inimigos. Hoje, né, toda a galera que combate Israel. É isso que os judeus esperam. E naquela época não era diferente, eles esperavam uma grandiosidade. E isso se passou dentro do coração dos discípulos. Cara, eu achava que aquele cara que eu caminhava, imagina a decepção, 3 anos e meio, fosse uma Mashiach, que ele viesse sentado no cavalo, com arma, poderoso, para poder destruir Roma e tudo aquilo que me oprime. Só que Jesus estava mostrando no detalhes para ele, num caminhar, no detalhe, sabe? Nas pequenas coisas, falando versículo após versículo.
E teve um dia que o João foi levado para exame de trombose. Eu tenho a foto aqui, eu posso mostrar a vocês. Ele estava deformado do lado esquerdo. Deformado, você olhava, assustador. Assustador o lado esquerdo dele. Assustador. E a gente começou a profetizar, começou a orar sobre ele. E ele depois começou a dar pequenos passos. E comeu um pedaço de pão. Um pedaço de pão. Eu bati na mesa e falei assim para minha esposa: escuta uma coisa, escuta, mundo espiritual, que eu vou te dizer hoje. Escuta o que eu vou te falar. Assim como Elias, quando estava vindo o servo de Acabe, que orou e mandou ele ver que 3 anos não chovia, ele viu uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, e aquilo foi suficiente para Elias crer e dizer: volta e fala para Acabe que vai haver tempestade. Eu te digo hoje, no espiritual, eu falei: amor, anota o que eu estou te falando. Eu falei isso para o médico: escuta, que essa pequena mão que ele começou a dar os primeiros passos, que ele começou a comer, avisa lá no hospital que isso vai se tornar uma grande tempestade. É essa postura que Deus quer que você viva. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual foi o laudo, mas há uma pequena nuvem, você consegue enxergar esses pequenos processos, e essa nuvem, eu profetizo hoje sobre a tua vida, vai se tornar uma grande tempestade.